Olá, pessoal. Eu sou o consultor Célio Luiz. Estamos aqui interpretando o Manual da ONA. Então, não esqueça de deixar seu like, clicar lá no sininho para conseguir seguir nossas orientações. Aqui eu faço toda a minha interpretação com mais de 20 anos trabalhando com a acreditação ONA e outros processos de certificação de qualidade ou até de gestão das empresas. Então, após o nosso clique, após a nossa vinheta, acompanhe mais alguns requisitos de padrão que nós vamos aqui interpretar juntos para que você consiga implantar lá na sua clínica, no seu hospital, de maneira autônoma e consiga lá lograr êxito numa certificação ONA. Vamos lá? Nós estamos interpretando o Manual ONA na NA Serviços Hospitalares, que serve para hospitais e clínicas, e nós estamos agora fazendo a interpretação da subseção 1.2, Gestão da Qualidade e Segurança, lembrando o nível 1. Vamos dar uma olhadinha, então, quais são os requisitos de hoje. Requisito número 7. Estabelece, implementa e mantém protocolos clínicos para atendimento das doenças de maior prevalência e ou gravidade, com base em diretrizes e evidências científicas. Muito bacana, isso já está lá no manual, você pegar o manual, esse é o padrão, é o requisito, melhor falando, do padrão, mas o que em resumo a gente pode passar para vocês em relação a esse requisito extremamente importante. Vamos lá? Fala de maneira geral, o próprio manual cita, e basicamente é o que vocês estão vendo na tela. Então ele estabelece o quê? Critérios para diagnóstico e tratamento. Tem que ser multidisciplinar, deve estabelecer um controle clínico, resultados terapêuticos, e eu sempre acrescentei ali para vocês, perfil assistencial e epidemiológico. Mas, Célio, o que é então esses protocolos clínicos? Como que eu estabeleço? Como eu escolho? Quais são eles? Tenho que fazer tudo? Vamos lá. Pessoal, protocolo clínico, como é que você vai fazer dentro da sua clínica? Você vai fazer, primeiro você tem que ter já concluído o perfil epidemiológico e o perfil assistencial. Né? São duas coisas distintas. Nas aulas passadas eu já passei para vocês o que se trata cada um deles. Bom, o que você vai trabalhar? Basicamente, no perfil epidemiológico, o perfil assistencial vai determinar uma série de tarefas, mas o perfil epidemiológico vai dizer o quê? Quais são as maiores prevalências dentro do seu hospital, da sua clínica, que é diferente de incidência, tá? Prevalência, pessoal, é a quantidade de uma determinada doença que ela tem, está acontecendo e o tempo para fazer o tratamento dela, que é diferente de incidência. Por exemplo, eu posso ter uma alta incidência de gripe, por exemplo, e ela se resolve naquele ano. Então eu tive uma alta incidência, mas a prevalência pode permanecer o mesmo, entendeu? E a prevalência é ao longo do tempo. Por exemplo, um câncer. Eu tenho uma alta, eu posso ter uma prevalência dessa doença ao longo do tempo, porque eu levo muito tempo para tratar esse paciente. Então, como é que eu faço? Você pode escolher, dependendo do tipo da sua instituição, do que você atende, você vai escolher uma ou outra, mas a maioria deve escolher pela prevalência. Bom, escolhida a prevalência, sério, tem que fazer tudo? Não, você vai escolher, vai fazer o perfil epidemiológico e quais são os iniciais que você deve ter, pelo menos para certificação da primeira visita. O que você vai fazer? Você vai fazer uma estatística e vai escolher as 3 ou 4 maiores doenças em relação à prevalência. Célio, eu atendo 20 doenças, 20 tipos de doenças. Bom, você pelo menos, você vai escolher lá, vai fazer um Pareto, e vai tentar escolher as 3 ou 4 doenças de maior prevalência na sua instituição, que atendo aí mais ou menos 60% a 70% do seu público. Na sequência, para essa dica é para a primeira avaliação. Na sequência, você vai estendendo os seus protocolos até chegar em 100% das prevalências, né, da estatística de prevalência que você tem dentro do seu hospital. Então, primeiro, precisa fazer tudo? Não. Para a primeira certificação, pelo menos 60% a 70% das doenças de maior prevalência dentro da sua instituição. E como está ali na tela, pessoal, vamos voltar para ela? Fala lá, né? Tem que ser um critério multidisciplinar, não é só o médico que faz lá o protocolo. Não, tem que ver o farmacêutico, o enfermeiro, os demais profissionais dentro da sua instituição. Tem que ter esse controle clínico, tem que ter os resultados terapêuticos. Não adianta eu estabelecer um protocolo clínico e não ter
maneiras de mensurar esse tipo de situação. Então, primeiro, até o próprio manual estabelece, coloque lá dentro, na construção desse protocolo, o que você vai fazer, né? Então, os critérios de diagnóstico. Como é que eu faço o diagnóstico dessas doenças de maior prevalência? Estabelecido esse diagnóstico, como é que eu faço o tratamento para que o corpo clínico siga o mesmo protocolo clínico, que o médico não trata diferente, que o outro profissional não faça um tratamento diferente? Ou seja, eu tenho que estabelecer protocolo. Sério, mas eu posso determinar um ou dois tipos de protocolos para uma determinada doença? Lógico que você pode. Eventualmente você pode estabelecer sim esses critérios de prevalência e pode determinar, mas tem que estar padronizado dentro da sua instituição. O que mais fala? Fala em evidências científicas. O que fala em evidência científica? Eu vou monitorar a eficácia desse tratamento, desse protocolo clínico. A segurança, a efetividade, o que é? O que de real aconteceu para esse paciente? Principalmente também o aspecto de custo-efetividade. Então, de maneira geral, o que eu tenho que colocar? O que mais? Então eu tenho que ter o quê? Critério de maior prevalência. Além disso, você tem que ter um indicador de adesão ao protocolo clínico. Não adianta você colocar um protocolo clínico dentro da sua instituição e não estabelecer um indicador de adesão do corpo clínico, do corpo técnico em relação a esse protocolo, aos protocolos que você estabelecer. Então, defina quais são os de maior prevalência. Estabeleça um indicador de adesão a esses protocolos clínicos. Estabeleça também, minha sugestão, um indicador de efetividade, ou seja, o que está acontecendo com o seu protocolo? Ele está sendo efetivo? Ele está resolvendo o problema do paciente? Então, você vai ter que criar um sistema que você consiga acompanhar a efetividade dele. Como que eu posso fazer? Você pode fazer N situações, dependendo do tipo de perfil que for o seu hospital. Você vai fazer cirurgia, então você pode fazer uma buscativa junto lá com a CCH, você pode fazer uma buscativa de outras situações, e você vai incluir também, nesse caso, a governança clínica, como que é administrado todo esse processo do protocolo clínico, pessoal. Então, o que é importante vocês resumirem e entenderem desse requisito? Em resumo, né, o que acontece? Você tem que escolher as maiores doenças de maior prevalência dentro do seu hospital. Aí você vai estabelecer, descrever nesse protocolo como que é feito o diagnóstico, como que é feito o tratamento. E você pode estabelecer um ou dois ou três tipos de tratamento para aquela, mas tem que estar descrito dentro desse protocolo. Depois, você vai estabelecer todos esses protocolos com base em evidências científicas, com diretrizes fundamentadas, ou seja, nada da sua cabeça. Vai estabelecer esses critérios na redação desse documento com evidências científicas, com referencial teórico, validado, ou seja, tem que ter uma validação científica desses processos. Bom, feito esse processo, você vai fazer toda a implantação e vai vai monitorar esse processo através de indicadores, como eu coloquei para vocês. Um indicador de adesão ao protocolo clínico, extremamente importante, e um indicador de efetividade, ou seja, para aquele tratamento, como é que você monitora o resultado. Tem N formas para fazer isso. E dentro de todo esse aspecto, você vai relacionar tudo isso dentro lá da governança clínica, como ela administra todos esses processos dentro do seu hospital. Então, basicamente, é um POP de como faz o tratamento. Então, todo o corpo clínico tem que estar envolvido, tem que ser de caráter multidisciplinar para que realmente você possa atender esse requisito do padrão. Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito número 8. Oferece sistematicamente treinamento e educação sobre segurança do paciente à força de trabalho e, quando aplicável, para a força de trabalho dos fornecedores, terceiros que atuam diretamente no processo da organização. Bacana, né? O que ele quer dizer com isso? Basicamente, o que o manual está falando? Disseminar as práticas de segurança, estabelecer as metas, atingir, estabelecer quais são as metas de segurança do paciente. E aqui envolve esse treinamento para todas as etapas, o treinamento do protocolos de segurança. Quais são os protocolos de segurança? Nas aulas passadas, você pode procurar aqui no nosso vídeo, nas nossas aulas anteriores, que eu passo para você quais são aqueles protocolos, mas aqueles protocolos, o protocolo de queda, o protocolo do uso do medicamento, ou seja, protocolo de identificação, outros protocolos que já em aulas passadas nós já citamos para vocês que você pode procurar
aqui no nosso canal, justamente os requisitos que falam sobre isso. Bom, pessoal, o treinamento em segurança. Então, eu tenho lá os meus protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pela OMS. Eu tenho que treinar todos os meus colaboradores. Quando fala que a força de trabalho são todos os participantes desse processo, independente de quem sejam eles, né, pessoal? Do médico ao setor de limpeza está envolvido nesse protocolo de segurança do paciente. Porque às vezes quando tem uma senhora da limpeza, o senhor da limpeza que está fazendo a higienização de um leito e percebe que o paciente está em risco de queda de leito, ele também faz parte desse protocolo, também tem que ser treinado. E aqui também não importa, pessoal, se ele é do hospital ou é um terceiro que presta serviço dentro do hospital, ele também vai participar desse treinamento. E como é que a gente evidencia isso? Como está aí na tela, pessoal, o cronograma de treinamento, o registro de treinamento. Também não adianta ter um cronograma, fazer o treinamento, você não avaliar a eficácia desse treinamento. E indicadores desses treinamentos, indicador de eficácia, você pode criar uma série de indicadores. Mas, Célio, indicadores não é para o nível 2? Sim, é para o nível 2. Mas tem certos indicadores, pessoal, como é que você vai demonstrar, por exemplo, a eficácia, a avaliação da eficácia? Mostrar em cada prova? Você pode até fazer isso, você pode fazer isso. Mas o indicador você já pode ir preparando a sua organização para o nível 2. Então, a minha sugestão é que você faça realmente um indicador para essas orientações práticas de segurança do paciente. Então, esse requisito, pessoal, basicamente é isso. Treinamento e capacitação da força de trabalho desse hospital, inclusive os terceiros. Qual que é o nosso próximo requisito? Requisito número 9. Estabelece, implementa e mantém protocolo assistencial com critérios para identificação precoce, prestem bem atenção, e identificação precoce de sinais de deterioração clínica e atendimento desses pacientes. Deterioração clínica é quando o paciente ele começa a piorar, vulgarmente falando, ele começa a piorar o estado de saúde dele. Como é que eu faço essa identificação? Como é que eu começo a perceber que ele está piorando dentro do meu hospital? Lógico, isso vai variar de perfil assistencial para perfil assistencial. Se eu tenho um hospital que só atende ambulatório, eu não tenho internamento, às vezes você não vai conseguir perceber isso. A deterioração clínica não vai ser tão evidente. Agora, se eu tenho um hospital, se eu tenho uma clínica que recebe esse paciente, por exemplo, eu começo a perceber que esse paciente começa a piorar o estado, por exemplo, uma clínica de quimioterapia, uma clínica de radiologia, eu preciso estabelecer certos protocolos para começar a acompanhar esse paciente. O que o manual fala? Vamos dar uma olhadinha? Ele fala que tem que ter os protocolos de deterioração clínica, ou seja, quais são os critérios que eu utilizo para identificar esse paciente? Quais são os critérios que eu utilizo para entender e perceber o agravamento da saúde? E os fluxos de atendimento. Então, basicamente, o que eu preciso estabelecer? Para aquele perfil assistencial que eu tenho, para aquele perfil epidemiológico, quais são os sintomas, quais são os sinais que esse paciente vai demonstrar dentro da minha organização? Com base nisso, eu vou treinar todas as pessoas no fluxo de atendimento. Desde o paciente, desde quando o paciente, melhor falando, chega na recepção até quando ele sai da clínica. Todo esse percurso, os colaboradores envolvidos nesse processo de atendimento ao paciente têm que entender como é que funciona os sinais e de que maneira ele vai tratar isso, de que maneira ele vai ter maior atenção e por isso que o manual fala ali em fluxos de atendimento. Como é que você vai perceber e como é que você vai evidenciar isso? De que maneira você vai tratar diferente esse paciente que está com uma deterioração clínica? Vamos voltar à tela? Então, basicamente, pessoal, de novo, fala em evidência científica. Eu cito de novo ali o perfil assistencial epidemiológico e principalmente os registros. Como é que você faz o registro dentro do seu sistema de informação desses problemas, desses sinais, quais são as condutas. Então, o fluxo de atendimento, lá o mapa, o fluxo de atendimento, que tem que estar muito claro. Apercebi a deterioração clínica, sim ou não? Quais são os sintomas? Eu tenho que, de repente, tratar de maneira diferenciada esse paciente da deterioração clínica. Lógico, ele vai mudar muito do perfil assistencial. Se tiver um hospital que atende urgência, que atende trauma, o perfil e os protocolos vão ser totalmente diferentes. Porque cada paciente vai chegar ali já está em deterioração clínica.
Mas os outros hospitais que não tenham esse perfil assistencial, eles vão tratar de uma maneira diferenciada essas situações. Então, basicamente é isso, esse protocolo que a gente tem aqui trabalhando com vocês. Bom, pessoal, O que a gente trabalha nesses perfis de protocolo? Basicamente, esses procedimentos, tá? Então, a gente vai estabelecer todos esses conjuntos de procedimentos, mas percebam que nesse vídeo de hoje, a gente estabeleceu alguns critérios e os requisitos de padrão. Basicamente, eles determinam o quê? Que você faça o padrão, que você treine e capacite as pessoas, independente se elas são da sua organização ou não, e que você produza evidências, registros e, em alguns casos, indicadores, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Lembra de curtir, de compartilhar, ajude o canal a crescer, porque aqui estou passando todo o nosso conhecimento para vocês. Até a próxima aula!